No dia 10 de dezembro de 2009, na cidade de Oslo, capital da Noruega, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e proferiu discurso que ainda hoje ecoa na mente de todos, em função da argumentação na qual, paradoxalmente, justificava a guerra. Ao receber o Prêmio de Nobel da Paz, justificava o papel da guerra. Na ocasião, o presidente norte-americano discorreu sobre o envio de soldados dos Estados Unidos para o Afeganistão, afirmando, abre aspas, "Estamos em guerra e sou responsável pelo envio de milhares de jovens americanos à batalha numa terra distante. Alguns vão matar, alguns serão mortos. E venho aqui com o senso aguçado do custo de um conflito armado, tomado de difíceis questionamentos sobre a relação entre guerra e paz e nosso esforço para substituir uma pela outra." Fecho aspas. Barack Obama falou durante 36 minutos, quando deixou claro que o emprego de armas pesadas são, em muitos casos, a única alternativa restante dentro de um cenário onde o jogo de sobrevivência aponta para o lado mais sombrio e desastroso de determinada situação ou circunstância. Lembro esse fato agora, senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares, alguns dias depois de terroristas integrantes do Hamas terem invadido Israel. Ali, eles atiraram nas costas de adolescentes que assistiam a um show musical, ceifando a vida de centenas de pessoas que tomavam parte do evento. Os terroristas atuaram em grupos sincronizados, buscando alcançar efeito dos mais negativos possíveis, positivo para eles, que satisfizesse seu jogo macabro de dominação e poder. Muita culpa foi atribuída aos serviços de inteligência de Israel, considerados dos mais eficientes do mundo, mas hoje sabe-se que a coisa foi feita com incomparável competência criminosa. As informações de como tudo funciona dentro do país, além dos detalhes a respeito da organização da rave intitulada Universo Paralelo, foram levadas para os terroristas durante meses, no dia a dia, por palestinos que trabalhavam no país e por lá circulavam livremente. Depois do ataque que matou inicialmente centenas de pessoas, os países começaram a se manifestar, identificando o acontecimento por aquilo que de fato é: terrorismo. Terrorismo. Mas o Brasil, infelizmente, ficou tergiversando e não classificou, senador Cleitinho, o Hamas como organização terrorista. Mas não é só isso. Brasileiros estavam entre as vítimas dessa chacina. As cariocas Carla e Bruna, além do gaúcho Hanani, foram mortos enquanto se divertiam. Não há confirmações oficiais, mas é possível que também haja brasileiros aprisionados pelo Hamas, que tenham sido levados, sequestrados. Em vista desses episódios, senhora presidente, inclusive atentando contra a vida de brasileiros, como não considerar o Hamas um grupo criminoso e terrorista? O governo do presidente Lula não chama terrorista de terrorista. E muitos deles são seus amigos, como o próprio chefe do Hamas. Aí estão os presidentes Maduro, da Venezuela, Daniel Ortega, da Nicarágua, Miguel Dias, de Cuba e alguns outros. O presidente Lula chamava Muammar Gaddafi
da Líbia, de meu irmão, e louvava o comportamento do então presidente do Irã, Mohamed Ahmadinejad, país onde homossexuais são jogados dos mais altos edifícios para que tenham mortes crudelíssimas. Mas por que não se chamar terrorista de terrorista e tentar passar panos quentes? Por qual razão? A explicação do governo brasileiro é a de que segue a classificação adotada pela ONU, que ainda não reconhece como terrorista a organização terrorista do Hamas. Ora, tenham a santa paciência, tenham um pouco mais de respeito, de mais dignidade, de decência. Mas o pior de tudo, senhora presidente, senhores e senhoras senadores, é constatar que em vários países europeus, bem como na Austrália e dentro dos Estados Unidos, surgiram assustadoras manifestações antissemitas. O espírito nazista está voltando. É um movimento que se verifica. Essas manifestações são efetuadas por largas parcelas de milhões de imigrantes que vêm sendo sistematicamente infiltrados nesses países e que, como se observa, terminarão por dominá-los e comandá-los. O ato terrorista praticado pelo Hamas, senhora presidente, serviu para abrir os olhos e deixar evidenciado que uma nação como o Brasil, ou qualquer outra nação, não pode ficar desatenta, desarmada, à mercê de bandidos ou de terroristas. Não dá. Temos relatos vindos de Israel que contam histórias de salvamento no recente atentado por conta de armas que as pessoas sempre tiveram à disposição em suas casas. Ouvimos a história de uma ex-militar de 25 anos de idade que salvou a si mesma e a sua família ao utilizar armas guardadas em sua residência, utilizadas para rechaçar o ataque do Hamas. No Brasil, infelizmente, somente os bandidos podem andar armados tranquilamente, expondo armas de guerra em comunidades e locais onde o Estado não se faz presente. Nesses locais e comunidades, o vazio do poder do Estado acaba sendo exercido por organizações narcoterroristas, pois o mesmo STF que classificou e condenou os manifestantes de 8 de janeiro como terroristas, proíbe a polícia de entrar nesses locais e comunidades para aplicar a lei que deveria valer para todos. E olha que eu não sou defensor de liberação de armas de forma indistintamente. É preciso ter critérios, é preciso ter cuidados. Não é toda pessoa que pode ter um porte de arma, uma posse de arma. Obviamente que eu não sou irresponsável a esse ponto. Não sou defensor irresponsável, mas não se pode inverter a lógica. Porque enquanto proíbem que cidadãos que possuem condições, habilidades, meios para tê-las, nada fazem para entrar em regiões que são absolutamente dominadas pelo crime organizado. Esse comportamento equivocado das autoridades está facilitando a vida das organizações narcoterroristas que têm expandido suas ações nos últimos tempos. Paradoxalmente, estamos vendo o Estado estimular o poder bélico de criminosos e desarmando o cidadão de bem. O governo parece estimular a bandidagem e não a desarma. Não se vê movimento nessa direção. Senhora presidente, eu vou passar para a conclusão da minha fala em relação a esse episódio do dia 8, do Hamas, fazendo um paralelo, um triste paralelo. Nós estamos aqui concluindo o trabalho de uma CPI. E hoje teve o relatório, senador Girão, apresentado no âmbito da CPMI. E
eu fiquei observando, no relatório da senadora Elisiane Gama hoje, ela mencionou 64 vezes a palavra terrorista e terrorismo, para definir o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. E olha que eu tenho uma posição que não trato quem invadiu, praticou quebra-quebra, como inocentes. Porque quem entra, quebra, pratica vandalismo, comete crime. Mas daí a você fazer essa classificação, esse rótulo, diante especialmente do momento como esse que nós estamos testemunhando no mundo, as imagens fortíssimas de ataques, de mortes, de sequestro, de abusos. Agora, o que me chama a atenção, senador Duval, é que esse mesmo governo do PT se nega, esse mesmo governo do PT, que diz que foi terrorismo que aconteceu no dia 8, que foi ataque golpista, esse mesmo governo do PT se nega a atribuir ao Hamas a classificação de grupo de terrorismo, relativizando os acontecimentos que levaram à morte de mais de 1.200 pessoas, maioria civis, em Israel. Para o governo do PT, quem invadiu aqui, Congresso, Palácio do Planalto e STF, e praticou quebra-quebra, sem nenhum tiro, nenhuma morte, é terrorista, é golpista. Mas o Hamas que matou, sequestrou, bombardeou inocentes, aí não é terrorismo, é luta por direitos. Que inversão de valores não estamos vivendo no Brasil. Então eu quero fazer esse registro para lamentar, mais uma vez, a postura do governo brasileiro, de não se posicionar com clareza, condenando o que aconteceu em Israel e que, inclusive, vitimou brasileiros que lá estavam. E concluo, senhor presidente, agradecendo a oportunidade de mencionar minha solidariedade a Israel, ao seu povo, à sua gente, às famílias que estão sofrendo em razão do que aconteceu naquele ataque, naquele dia, e outras que continuam sofrendo muito em razão do sequestro, porque pessoas estão aprisionadas, inclusive crianças. E minha condenação veemente ao Hamas e todos aqueles que apoiam essa organização terrorista, estejam onde estiverem.